Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês como eu montaria uma carteira de aposentadoria para o longo prazo na Bolsa Americana. Eu vou trazer vários conceitos que são importantíssimos, óbvio, no tempo que eu tenho aqui de vídeo para vocês vocês entendam quais são as estratégias que eu colocaria em prática fazendo isso com vocês no Excel, escolhendo os ativos, colocando percentuais, que é o que a gente vai fazer aqui agora, para exatamente definir uma carteira para o longo prazo, mais uma aposentadoria, algo que realmente te dê uma sustentabilidade positiva, né, de uma renda, de algo nesse sentido. Então presta bastante atenção que vai ter muito conteúdo interessante, bastante jogadinha aqui que você vai gostar e tenho certeza que você não viu em nenhum outro lugar. A primeira coisa que a gente já começa aqui, já diretão mesmo, eu tô mostrando pra vocês na tela, uma parte que é essencial a gente saber antes de montar qualquer carteira de investimento no exterior ou em qualquer outro lugar do mundo. A gente precisa entender nossos objetivos. Então uma aposentadoria para algumas pessoas pode demorar 10 anos, para as outras 5 anos, a outros 40 anos, porque a gente sabe que cada um tem uma idade diferente e quer aposentar com uma idade diferente. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar é: qual que é o meu principal objetivo com o meu investimento, principalmente no exterior? Ah, é comprar uma casa? Ah, é curto prazo? Ah, é comprar um celular? Ah, é investir para renda passiva, para liberdade financeira, para aposentadoria? Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. Obviamente que nosso foco desse vídeo vai ser para uma aposentadoria, ou seja, para quem quer realmente ter uma carteira talvez com mais renda, ou com uma carteira mais consolidada, uma distribuição bem interessante, para ter uma consistência legal pro longo prazo. E aí, obviamente, que você tem que atrelar o teu objetivo com valor financeiro e tempo. Então é muito interessante que você também atrele os objetivos com valores para cada um dos objetivos e tempos determinados. Então, por exemplo, se a gente falar de aposentadoria aqui, a gente pode falar que algumas pessoas querem se aposentar com 500 mil dólares, outras pessoas com 1 milhão, outras pessoas com 100 mil dólares. Então cada um vai ter um objetivo. Então você tem que ter claro na sua cabeça: ó, eu quero me aposentar e quero, quando me aposentar, ter na conta investido 1 milhão de dólares, por exemplo, que hoje são 5 milhões de reais. E que você vai ter um tempo para esse investimento de 25 anos, de 20 anos, 10 anos. Então tenta casar o seu objetivo com o valor financeiro que você quer ter lá na frente e o tempo que você tem disponível até alcançar esse dinheiro. Bom, isso eu vou deixar uma tarefa para vocês, anotem e já pensem, porque isso é muito importante para vocês definirem exatamente o que vocês vão fazer nos próximos passos e evidentemente colocarem objetivos e metas para alcançá-los. Porque às vezes se a gente não coloca, a gente acaba desviando o caminho para outras coisas, tirando dinheiro para investir em outra coisa que não era necessário. E aí, atrelando a isso também, é importante que vocês saibam o seu perfil de risco, além do objetivo que a gente acabou de citar. O perfil de risco, normalmente a gente classifica em 3 modalidades: a parte conservadora, moderada e arrojada. Então a parte conservadora são as pessoas que têm um perfil mais seguro, né? Não quer correr tanto mais risco, gosta mais de renda fixa, gosta de ter uma previsão do que vai receber. As pessoas moderadas é aquelas que gostam de um meio termo, misturar tanto a renda fixa e tanto pouco de algo mais arrojado, algo que vai ser uma pimentinha ali na carteira, mas não colocar um capital tão excessivo nos dois, ter uma diversificação em meio termo. E os arrojados são aquelas pessoas que realmente gostam de correr um pouco mais de risco, querem colocar um percentual maior do seu capital na renda variável, mais em ações arriscadas, em small caps, em ativos que têm maior risco de cair, mas também de rentabilizar ao longo do tempo. Então são esses 3 tipos de perfis que a gente tem hoje realmente aqui de investimento em si, e é legal você tentar se encaixar em um deles, tá? Porque isso vai mudar totalmente também o panorama de como a gente vai diversificar essa carteira para aposentadoria. Bom, depois de escolhido o seu perfil, a gente cai para esse lado aqui direito, que é muito importante, porque basicamente, de acordo com o seu perfil, é ideal que você tenha alguns tipos de percentuais mais ou menos iguais a esses aqui em cada uma das classes. Então vamos supor que você se considerou como uma pessoa conservadora. O que a gente acha interessante, obviamente, que você não precisa e nem deve seguir isso aqui à risca, mas é só para você ter um panorama. As pessoas conservadoras, elas vão ter ali 60% da carteira dela em investimentos mais conservadores, que seriam renda fixa, um CDB, algo realmente com uma liquidez ali mais forte, uma previsão um pouco maior. 30% em investimentos moderados, que pode entrar ações, ETFs e REITs, só que empresas mais consolidadas, como uma Microsoft, uma Coca-Cola, algo que tem um tamanho de mercado um pouco maior. E 10% essa pessoa poderia colocar em ativos mais arriscados, que poderiam ser, por exemplo, small caps, uma Nvidia, né, uma AMD, uma Intel, que são empresas um pouco mais voláteis, com uma previsão de crescimento muito alta no longo prazo, mas também muito arriscadas. E aí, obviamente, para cada perfil você tem um percentual adequado, é mais ou menos ideal que seria para sua carteira. A gente vai escolher aqui o perfil moderado, que basicamente vai ter 30% em investimentos conservadores, 40% em investimentos moderados e 30% em investimentos arriscados. Por que eu vou fazer o moderado? Porque é o que grande maioria se adequa e normalmente fica mais perto do conservador e do arrojado. Então, caso vocês queiram colocar um pouco mais de arrojado, vocês vão aumentar o percentual em arriscado, e caso seja um perfil mais conservador, vocês vão aumentar
tá na parte conservadora. Bom, entendendo isso aqui, basicamente a gente vai agora para nossa planilha, onde exatamente eu peguei na prática esses tipos de diversificações aqui de 30, 40, 30 e coloquei nas classificações de investimentos que a gente tem na Bolsa Americana. Então você pode ver que eu já coloquei aqui que eu gostaria de investir 30% em renda fixa e coloquei aqui mais ou menos 65% em ETFs, ações e REITs. Aí você vai falar, Léo, mas aqui você tá falando que é 40% em moderado e 30% em arriscado. Da onde veio esse 65%? Pessoal, o que vocês têm que entender é que tanto o investimento moderado e o mais arriscado, ele pode ser classificado em ETFs, ações e REITs. Porque existem ETFs mais arriscados e existem ETFs mais conservadores, de renda fixa, alguns que compram ativos bem conservadores, e existem ETFs também muito arriscados, que vão comprar ações de tecnologia. Então, o investimento moderado e arriscado, ele pode ser colocado nesses três tipos de classes aqui, diversificados, somados, né? Só que o que vai mudar exatamente o que é o moderado e arriscado é o que você vai escolher para cada uma dessas classes. Quais são os ativos que você vai colocar ali dentro. Então, por exemplo, eu coloquei 25% em ETFs, 20% em ações e 20% em REITs. Eu gosto de ter as três classes, eu gosto de investir nos três. Mas isso não quer dizer que você precisa ter os três. Você pode ter só uma carteira de ETFs para aposentadoria e não tem problema nenhum. Você pode ter um só de ações, também não tem problema, REITs também. Mas eu gosto dos três, porque para mim é uma diversificação bem interessante, acho bem interessante as três classes de investimento. E 5% restantes aqui eu colocaria em proteção, tá? O que é essa proteção? É basicamente algum tipo de investimento que a gente vai colocar para segurar a nossa carteira caso venha cair a bolsa e de certa forma a gente tenta fazer com que ela caia menos do que a bolsa esteja caindo. Então a gente tá falando aqui de ouro, commodities, renda fixas, coisas que tendem a subir quando a bolsa ela cai. E aí, obviamente, lembrando, isso aqui é só um exemplo, tá? Nem minha carteira é exatamente assim. Eu faço totalmente um pouco diferente, porque o meu perfil ele é arrojado hoje em dia. Então, eu tenho grande percentual dos meus investimentos em ações. E você pode ir mudando isso de acordo com a sua sensibilidade. Lembrando que é ideal você se atrelar a algum dos perfis e tentar seguir o máximo possível. Depois de feito isso, a gente vai agora para a alocação dos ativos, porque a gente já sabe quanto a gente quer em cada classe. E agora a gente vai entrar na parte de diversificação, que entra vários conceitos muito importantes e eu preciso da sua atenção. O primeiro deles é o seguinte, aqui eu coloquei algumas ações, alguns ETFs, alguns REITs, alguns de proteção que eu vou explicar para vocês. De exemplo, tá? Não tô querendo que você faça uma carteira exatamente igual essa, até porque pode não fazer nenhum sentido para você e não é minha carteira também essa, tá? Então é só para explicar exatamente algumas diversificações que eu faria e é do jeito que eu faço exatamente na minha carteira. Não necessariamente com esses ativos, mas de novo como exemplo. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, beleza, eu quero colocar aqui 20% em ações. Então eu vou escolher algumas ações. Normalmente eu não gosto de colocar muito ativo na carteira, 5 a 7 ali para cada classe, tá bom? Porque vai somar no máximo 30 ali. Então é bem interessante. E aí a primeira coisa que eu faço é, eu escolho os ativos sem colocar os percentuais primeiro. Primeiro eu escolho quais são os ativos que eu acho mais interessante, né? Os melhores, os bons ali de verdade. E a primeira coisa que eu vou buscar é a diversificação dos setores. Então você pode ver aqui que a gente tem Coca-Cola, que é de bebida, JP Morgan, que é um banco, Home Depot, que é varejo, McDonald's, que é da parte de food, né? Comida, Microsoft, tecnologia. Então você vê que tem uma diversificação setorial e isso é muito importante você fazer em cada classe de investimento. E aí qual que foi a ideia aqui? Para uma carteira de aposentadoria, o ideal é que você tenha ativos mais consolidados, que você corra o menos risco possível, né? Porque você está pensando em algo mais consistente pro longo prazo. Então esses ativos aqui, até a Nvidia, são ativos mais consolidados, são ativos menos arriscados. Ah, Léo, mas como você sabe disso? Então eu vou te dar uma dica bem legal aqui. Vamos pegar o caso da Coca-Cola, por exemplo. Como que eu sei que ele é um ativo consolidado, uma empresa grande para você possivelmente colocar na carteira? Além de olhar os fundamentos dessas empresas, de todas que vocês forem comprar, né? Vocês podem usar o site Fundamentei, qualquer outro site que vocês achem interessante. Vocês precisam analisar os números, né? Ver se a receita tá crescendo, se o lucro tá crescendo, se ela tem um dívida um pouco mais baixo, né? Um caixa elevado. Então são coisas que você tem que olhar antes de comprar qualquer empresa, tá? Isso aqui é padrão. Não vamos entrar muito a fundo aqui, que não é a ideia desse vídeo, mas vocês têm que olhar as empresas antes, tá? Não vai colocar qualquer coisa na carteira. E aí se você pesquisar a Coca-Cola no Google, por exemplo, eu pesquisei aqui pelo ticker, né? E coloquei estoque. E aí ele me trouxe a ação aqui com a valorização dela, tudo mais. Aí você pode ver que é uma ação que paga 3% de dividendo yield, ou seja, é uma ação que já tem um dividendo e que tem um valor de mercado de 263 bilhões de dólares. Então já é considerada como padrão aqui uma empresa muito grande, porque normalmente acima de 150 bi já é uma empresa já bem consolidada. E além disso, você pode entrar no site do Yahoo, que é logo o primeiro link normalmente quando você pesquisa sobre uma ação, e aí você vai descer aqui e vir na parte de beta. Logo de cara, ele dá aqui esse número que é de 0,55. Léo, mas que desgrama é isso de beta?
é o seguinte: eles comparam a volatilidade, o risco dessa empresa que você está olhando com a bolsa americana, com o S&P 500, né, com as 500 maiores empresas. Eles vão fazer uma média ali e basicamente comparar com a sua empresa em específico. Então, tudo que for abaixo de 1 mostra que é menos volátil que a bolsa americana. Então, o caso da Coca-Cola mostra que ele tem um beta de 0,55, ou seja, ele é menos volátil em metade do que a bolsa americana é. Então, é um ativo interessante e consolidado para quem gosta de menos risco. Agora, se for acima de 1 esse indicador aqui, quer dizer que ele é mais volátil que a bolsa americana. Então, quando a bolsa americana, por exemplo, subir 10, esse ativo ele pode subir, sei lá, 12, 15%. E quando cair 8, pode cair 10, por exemplo. Então, ele sempre vai ser mais arriscado que a bolsa se for um beta acima de 1, abaixo, menos arriscado, menos volátil que a bolsa americana. Então, todos os ativos aqui, grande maioria deles pelo menos, tem um beta abaixo de 1 ou bem perto de 1. Então, é um ativo mais consolidado. E aí, o que você pode fazer, o que eu gosto de fazer é, por exemplo, 20% em ações. Legal. A primeira coisa que normalmente eu faço é ver a quantidade de ações que eu selecionei. Então, no caso aqui, eu selecionei 7. Pegar o percentual total que eu quero colocar em ações. Então, 20%. Então, vou pegar 20. E dividir pela quantidade de ações que eu escolhi. No caso aqui, vai dar 2,89, tá? Então, mais ou menos 3%, quase 3% em cada um se eu fosse dividir por igual, né? Então, você vê aqui que ele já soma em 20%. Esse tipo de planilha aqui, vocês podem fazer facilmente na casa de vocês. É só vocês copiarem exatamente essas colunas e colocarem o percentual. Não tem nada de demais aqui, tá? É só mais pra mostrar pra vocês. E aí, vocês podem diversificar por igual, né? Então, você vai ver que a gente vai ter grande parte dos ativos com setores diferentes. Vai ter um percentual maior em ativos consolidados e um percentual menor, por exemplo, na Nvidia, que é um ativo mais arriscado, mas que o nosso tipo de perfil permite isso. Só que, obviamente, você não precisa diversificar tudo igual. Você pode falar assim, pô, eu acredito mais na Microsoft agora no momento, quero colocar, sei lá, 4% nela, e acredito menos na Bev, por exemplo, quero colocar 2%. Só que saiba que você vai estar aumentando o percentual muito em tecnologia, né? Você vai estar aqui com 7% aqui da carteira em tecnologia. Então, talvez não seja tão interessante colocar na Microsoft. Talvez seja interessante deixar como estava na Microsoft e aumentar, por exemplo, o banco. Ah, quero colocar em banco. Então, você sempre vai ter os 20%, só que você vai diversificando naqueles que você acha mais interessante, tomar cuidado de não colocar uma exposição muito alta em setores específicos. Então, essa brincadeira é legal você fazer. Feito uma vez isso, basicamente você vai ter uma carteira pronta para começar a investir. Então, isso é muito importante se fazerem e são diquinhas que às vezes vocês não pegam por aí tão fácil. E aí, a mesma coisa com ETF, tá? Por exemplo, ETFs que eu acho bem legais, assim, pro longo prazo, é o VOO, que é o S&P 500, né? Esse aqui eu gosto de colocar um percentual maior na carteira. Então, olha que interessante. Por exemplo, ETFs, eu coloquei aqui que eu quero ter 25%. Normalmente, eu coloco 10% só no VOO, porque é basicamente a bolsa americana, é um tiro meio que certeiro. Então, eu gosto de colocar uma exposição maior. E aí, tem outros ETFs bem legais, que são ETFs de dividendos, que vão te pagar uma renda maior, e você pode colocar eles na carteira. Então, você vê aqui que, mesmo eu tendo um perfil moderado e não podendo correr tanto risco, eu consigo ter ações, ETFs e REITs, porque eu vou ter eles mais consolidados, mais conservadores. Então, lembrando, vai tudo do que você escolhe. Tem ETFs muito arriscados, como o ARKK, é um ETF super arriscado, então ele entraria na parte de investimentos arriscados e você não pode ter muito percentual nesse tipo de investimento. Mas nesses aqui, Nobel, DHS, VTI, são de dividendos, super ali diversificados, pagam uma renda interessante, então não vai correr tanto risco, sabe? E aí você pode fazer uma diversificação por igual com o restante percentual. A mesma coisa com os REITs, tá? Diversificação é legal por setor, então pegar um REIT de varejo, pegar um REIT de galpão, pegar um REIT de escritório, né? E tentar pegar os maiores, os mais consolidados, que tem mais imóveis, mais inquilinos, que tem a menor taxa de vacância, né? Ou seja, o quanto do total dos imóveis que ele tem está desalugado ou alugado. Quanto mais tiver alugado, melhor. Quanto mais inquilino tiver, também melhor. Quanto mais imóvel, melhor ainda. E normalmente tentar pegar os maiores de cada setor, né? Por exemplo, o Realty Income, ele é do setor de varejo, é o maior. Ele paga dividendos mensais e tem mais de 11 mil imóveis. O PLD é o Prologs, é o maior também do setor de galpão. O ARE é um dos maiores de escritório, mais consolidados. Então você vê o jeito que a gente faz e monta a carteira. E aí quando a gente vai para proteção, por exemplo, que eu coloquei 5% aqui, a gente poderia muito bem escolher, por exemplo, um ETF de ouro, que é o IAU, e um ETF de renda fixa, que ele vai comprar ali renda fixas bem tranquilas e é mais para proteger, porque normalmente a renda fixa tende a subir quando a bolsa ela cai. Então você poderia, por exemplo, colocar 2,5% em cada um. Ah, você achou um ETF de commodity, sei lá, eu não sei o nome de um aqui, não vou lembrar no momento, mas que seja de commodity, aqui um ETF que você tenha achado. Aí você pode, sei lá, colocar 1% aqui e seus 1,5% aqui dando 5%, entendeu? Então assim, normalmente commodity, renda fixa, ouro, é legal você ter uns 5% da carteira ali para proteger mesmo quando se vier dar algum problema eventualmente. Lembrando que aqui a gente não fez a diversificação da renda fixa americana, porque aí vai depender muito, tá? Tem várias possibilidades, aqui para o brasileiro ainda é um pouco escasso, mas eu quis focar nas outras classes que é o mais difícil de você encontrar, de se fazer. Renda fixa é mais tranquilo, né? Você vai comprar algo que vai te pagar uma taxa ali recorrente ao longo dos anos e pronto, você vai
diversificar quanto a isso. Mas normalmente o que a galera tem dúvida é nessa alocação aqui, que não tem muito segredo, que nem eu falei pra vocês, não existe uma regra clara falando não é assim, cravado. Cara, vocês vão ter que se adaptando ao perfil de vocês, não existe regra certinha de percentual, setor, você tem que escolher os que você acha interessantes, mas tem que ser diversificado, ter uma quantidade legal de ativo, tá? Pelo menos 7 ali, 5, pra você ter de uma diversificação, diversificar nos percentuais, assim você corre o menos risco possível com tudo, né? Tanto com o setor, com o percentual, com a alocação que você faz. E aí, vocês que estão aqui querendo montar uma carteira de aposentadoria, prestem atenção nisso aqui que eu vou falar pra vocês, porque vai complementar exatamente outras coisas que vocês talvez precisem pra fazer essa montagem. Obviamente, com tudo que eu passei aqui, já dá pra você começar a investir no exterior e já ter uma carteira de aposentadoria. Mas agora, a gente tá com as vagas abertas pra Dollarame até o dia 16, tá? Ou seja, sexta-feira. Se você tá vendo esse vídeo depois do dia 16, você não vai conseguir ter mais essa possibilidade, vai ter uma lista de espera aqui provavelmente pra você. Mas se você tá vendo antes ou no dia 16 esse vídeo, você tem ainda a oportunidade de entrar na Dollarame. O que a Dollarame é? Basicamente, a gente é a primeira casa de análise brasileira focada 100% no exterior. A gente foca basicamente em olhar somente a bolsa americana, a gente não olha nada do Brasil. E lá dentro da Dollarame a gente tem carteiras recomendadas, que basicamente são o seguinte: a gente vai escolher as melhores empresas que a gente acredita, com os melhores fundamentos, e trazer para vocês elas aqui com um preço-alvo, né? Então a gente coloca também um preço que a gente acha ideal pagar por aquela empresa, traz uma avaliação sobre cada uma das empresas que a gente recomenda. Então a gente tem relatórios muito didáticos em português para que qualquer pessoa consiga ler, vídeos para você assistir enquanto estiver indo pro trabalho sobre a empresa. Então a gente faz um vídeo de 15, 20 minutinhos sobre cada uma das empresas que a gente recomenda, REIT, ação, ETF, falando sobre ela. É bem legal para complementar. De novo, a gente dá o preço-alvo de entrada e saída. Putz, se a ação valorizou muito mais, a gente vai dar uma justificativa, a gente vai estar lá em cima para te dizer exatamente o que está acontecendo com aqueles ativos recomendados. Além disso, dentro da Dollarame você tem um suporte muito exclusivo, porque é algo que a gente realmente preza aqui dentro. Eu gosto de que as pessoas entram e tenham alguém para responder elas, porque isso é muito importante e muita gente não faz. Então a gente foca bastante, por isso que a gente limita até uma quantidade de vaga que tá até por fechar, que pra gente conseguir dar esse suporte o máximo possível, tanto no WhatsApp, a gente tem um grupo no Telegram exclusivo para todos os membros. Então a galera que vai entrar na Dollarame vai ter acesso aos outros membros de vários outros países, que muita gente tem dos Estados Unidos, da Europa, que investe tudo na bolsa americana, e tá todo mundo lá junto falando sobre ativo, conversando, trocando ideia, os analistas ficam lá. Então é muito legal, é um grupo que é difícil de você achar por aí. E a gente faz lives quinzenais, né, a cada 15 dias dentro da Dollarame, específicas para os alunos assinantes, sobre economia, momento, tirar dúvida, análise da carteira. Então tudo para você saber exatamente o que precisa saber sobre o momento de investimento e tirar suas dúvidas ali mais rápidas que você precisa em algum momento específico. E dentro da Dollarame a gente tem 3 tipos de carteira, tá? A gente tem a carteira de ações, onde a gente quebra em ações de dividendos, crescimento, qualidade, que a gente separa lá. Tem carteira de REITs, dividendos, crescimento e qualidade, e carteira de ETFs também, tá? De renda fixa, dividendos. Então assim, a gente pega basicamente todas as possibilidades da bolsa americana, que foram aquelas que eu mostrei para vocês, separa os melhores ativos, todos que eu compro, né? Basicamente todos os ativos recomendados são os que estão na minha carteira, é o mínimo que eu devo fazer, e a gente recomenda eles com preço-alvo, relatório, tudo bonitinho, falando sobre a empresa, como que ela funciona, o que ela tem, como ela ganha dinheiro, faz isso em vídeo análise também, com preço-alvo, tudo bonitinho. E pra quem entrar nessa turma, que vai até o dia 16 de novo, e se você tá vendo esse vídeo depois do dia 16, você não vai conseguir, vai ter que entrar na lista de espera, você vai receber o bônus, que é basicamente todos os nossos treinamentos, tá? Então você vai receber acesso a todos os cursos que a gente tem pra aprender a investir no exterior, com o que é câmbio, melhores corretoras, as aulas ao vivo que a gente gravou anteriores. Cara, tem mais de aí no mínimo 50 horas de conteúdo pra você assistir, e a gente vai dar como bônus pra quem entrar. Dólar Start, todas as aulas que a gente tem gravadas, passo a passo, tudo isso você já vai ter acesso. Fora que como bônus também a gente dá acesso à nossa planilha, que todo mundo pede, automatizada, que basicamente vai te direcionar o que você tem que comprar, o que você não tem que comprar. Ela atualiza todos os preços de todos os ativos da bolsa americana ou de qualquer bolsa do mundo, do Brasil você pode colocar lá também, da Europa. Ele vai atualizar automaticamente o preço e atualizar o teu patrimônio em dólar, em real, atualiza a cotação do dólar, atualiza tudo pra você, pra exatamente você entrar na planilha e saber, putz, eu preciso aportar nisso, não preciso nisso. Ele vai atualizando automaticamente. Isso é incrível e não existe nenhuma planilha parecida dessa no mercado que consolida investimentos internacionais com brasileiros. É algo assim surreal essa planilha. Então vocês conseguem ter a possibilidade de ter acesso a tudo isso, as carteiras recomendadas, algo que realmente é muito exclusivo e não existe no Brasil, só que por não muito tempo. Então não deixa pra depois essa decisão. Se você quer uma ajuda nos seus investimentos, tá com dificuldade de tempo, pô, não consegue muito tempo pra analisar os ativos, não sabe onde encontrar
entrar, não quer ficar perdendo tempo com isso, se você quer seguir sua vida no seu trabalho, tá tudo bem, tá tudo certo. Entra com a gente que a gente vai conseguir te ajudar nesse sentido. Então, já comentando como faz pra vocês entrarem, eu vou deixar o link aqui embaixo, vai ter uma página ali que vai explicar um pouco mais sobre a Dollarama como um todo, e vocês podem entrar por esse link que eu vou deixar aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido bastante aí como montar uma carteira ali pra aposentadoria, entender um pouco mais sobre ela. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!